Estamos aqui nas expectativas da nossa live com Henri Cristo, né? Exatamente, exatamente. Hoje Henri Cristo vai dar uma entrevista para Hora do Rango, vai participar aqui do nosso programa e você pode participar, mandar perguntas, dar o seu pitaco e conversar com o Pai. Então manda aqui pra gente no 15 3321 3228, 3321 3228. A gente quer ouvir, né, os nossos pezinhos de alface dando seus pitacos hoje, que hoje a entrevista promete. Então se for meio zoeira, meio não sei o que, veja aí. Respeito em primeiro lugar, né? A gente quer que vocês participem, tirem suas dúvidas, ele vai responder as curiosidades que vocês têm. Porque ele é uma pessoa muito polêmica, né? Sim. Gera muita polêmica onde ele passa. Ele é conhecido no Brasil inteiro e vai ser uma honra tê-lo aqui na Hora do Rango. Que a paz seja com todos. Ó Pai Santo, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, que tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Boa tarde, Henri. Que a paz seja com todos. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos engodosos que se dizem teólogos. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Se voltam é porque me reconheceram. São meus filhos dignos de meu Pai, Senhor e Deus, que tenham todos a minha paz. Boa tarde, Henri. Boa tarde. Como você está? Está tudo bem? Quero saber se vocês receberam a bênção, quero saber. Recebemos a bênção. Então tá. Então vamos direto. Fiquem à vontade para fazer perguntas. É sempre uma honra te entrevistar, Henri. Eu gostaria de agradecer também o senhor, em nome aqui de toda a Rádio Tim, pelo senhor estar disponibilizando um tempinho aí para conversar com a gente. Fiquem muito à vontade. Fiquem à vontade, podem perguntar. Agora que parece que tecnicamente está arrumada a coisa, né? Isso é assim mesmo. A web é assim mesmo. Tem que se acostumar, né? A internet tem os seus altos e baixos, né? Não é uma coisa de pessoalmente, mas a gente vai fazendo o que pode, né? Claro. Quero dizer bem claro que respondo qualquer pergunta sem dogma, sem sofismo, sem subterfúgio. Fiquem à vontade. Ok. Henri, eu queria te perguntar, Brasília é a capital do Brasil, sede do governo federal. E você e a SOLST, né, vocês escolheram, né, como residência Brasília. E eu gostaria de saber o que Brasília tem de especial. Bem, em primeiro lugar, quero que compreendam, ninguém é obrigado a crer, mas nós não escolhemos Brasília. Nem eu, nem meus discípulos. O Senhor determinou em 1980, quando eu tive a primeira vez em Brasília, quando eu fui expulso da Venezuela, ele me disse, ao abrir as janelas do Hotel das Américas, que aqui é que seria certo render definitivamente. Isso enquanto ainda não tinha praticado o ato libertário, enquanto que a SOLST ainda era só estava na minha cabeça. Aí depois, quando pratiquei o ato libertário, em 28 de fevereiro de 82, lá dentro da catedral o Senhor disse que eu teria que primeiro ir a Curitiba e tinha que ficar sediado lá em Curitiba até, com placa de provisória inclusive, até que ele determinasse que as autoridades judiciárias reconhecessem minha identidade como Henri Cristo, oficialmente. Aí depois, no ano 2006, que ele mandou que eu transferisse a sede aqui para Brasília, onde estou agora, né? Então não é uma escolha minha, sabe? O Senhor é que me comanda, eu obedeço o Senhor desde meu nascimento, desde que eu comecei a escutar a poderosa voz dele que falava na minha cabeça. Fiquem à vontade, uma única voz. Aqui é o Gargamel que está falando, boa tarde. Será que o pai mandou o senhor para Brasília devido ao trabalho que tem dado Brasília para o resto do país? Muitas falcatruas e etc. rolando por aí. O pai mandou o senhor para Brasília para tentar resolver um pouco disso? As falcatruas, os homens passam, os falcatruólogos passam e Brasília fica.
não é por causa dos falcatrólogos que estou aqui, dos engodólogos que se dizem teólogos, enfim, não, eu estou aqui porque o Senhor diz que aqui é Nova Jerusalém. O tempo passa, depois esses ladrões todos já baixaram a sepultura e aqui sempre será a sede do reino de Deus formalizado pela SOST. Aqui é a Nova Jerusalém que está prevista em Apocalipse 21. Então não tem nada a ver, inclusive se dependesse disto, eu mesmo, em 1998, fui expulso do Congresso porque disse certas coisas lá que eles não estavam aptos a entender. Né? Podem ver na internet, está lá, no momento da minha expulsão e tudo, uma rede de televisão publicou, me filmou e eu autorizei, obviamente, colocar meu endereço eletrônico. Vem cá, fala para eles o endereço eletrônico. É www.henricristo.org.br ou henricristo.net. É só para completar a pergunta, Henri. O senhor anda sossegado pelas ruas de Brasília? Lógico, eu fiz desfile aqui, podem ver na internet também os meus desfiles. Eu tenho o povo daqui de Brasília. O povo de Brasília, naturalmente, é mesclado como em São Paulo, como no Rio de Janeiro, como em todos os lugares, né? Sendo que aqui tem mais que vieram de outros estados por ser a capital do Brasil. Então, mas eu me encontro com eles vêm me ver aqui, vêm pedir bênção, vêm pedir orientação, é normal, né? Eu já falei aqui nas mídias aqui, quando, é óbvio, quando me abriram as portas, né? Porque eu só falo como agora estou falando com vocês porque me convidaram, né? Mas não tem. Sim. As pessoas que vivem aqui em Brasília já estão acostumadas, já me viram pela televisão muitas vezes, em rede nacional. Tem uns que pensam que eu sou um comediante, porque eu apareci sim muitas vezes num programa de humor que o meu pai diz que eu tenho que aparecer. Agora, se alguém raciocinante, alguém que não foi idiotizado quando me vê na televisão, percebe que eu não sou humorista. Eu apenas estou aproveitando a janela do humor para falar as coisas do meu pai. Só isso. Com certeza. Até porque o humor, ele alcança todas as classes. Justamente. Quando uma coisa muito séria não passa por outro lugar, ali ele passa. E daí os seres raciocinantes me ouvem e concluem, né? Fazem suas próprias reflexões e conclusão de suas personalidades, né? Sim. Henri, o senhor falou, né, que o pessoal já está bem acostumado com o senhor aí andando por Brasília, tudo. O que você gosta de fazer quando você tem um tempinho livre? Você vai ao shopping? Você gosta de comer em algum restaurante? Como que é a vida do Henri Cristo? Eu já estive convidado por algumas pessoas daqui, algumas vezes, muito raras vezes, comer em restaurante. Só que como eu tenho hábito de naturista, então eu prefiro sempre me alimentar na casa do meu pai, onde me serve a comida que ele prescreveu para mim, né? É uma história longa a minha de comer, né? Eu tenho uma alimentação diferente, muita gente não gosta de comer alho, e come só o bagaço do alho cozido, eu como alho cru, eu tenho toda uma salada, que o alho é uma comida muito sagrada, que é para limpar os neurônios, para limpar o sangue, é uma comida muito forte, muito importante. Os historiadores sabem, por exemplo, que os romanos usavam alho quando iam para a guerra para se fortalecerem. Alho é uma coisa muito importante, vocês também devem botar na dieta de vocês para se proteger contra essa pandemia aí. O alho é muito importante. Alho para pandemia aí. Para imunidade, né? Exatamente, a alimentação pesa muito. E aproveito em ser, já que falando de pandemia, quero dizer uma vez mais que o medo da pandemia mata muito mais do que a própria pandemia. O medo mata mais, muito mais. Porque quando a pessoa está naquele momento que ela tem uma crise e ela tem um fio só de ar para desfrutar, naquela hora, se ela não se concentrar no Pai, não levar em conta o que eu falei já há 2000 anos, ela fica com medo, e daí o medo leva ela começa a ver, lembrar do que ela viu na televisão, aquela coleção de ataúdes, e também muitos buracos feitos para sepultar, ela pensa, é para lá que eu vou. Então eu tenho um único antídoto contra tudo isto,
voltar ao que eu ensinei há 2000 anos, a orar no quarto com a porta fechada, falar para o Pai, pedir a Ele diretamente um meio de sobreviver a toda essa coisa horrorosa que não é só a pandemia. Inclusive quero lhes falar que eu vi uma estatística que vai morrer muito mais gente. Por causa da pandemia vai morrer muito mais gente de fome no mundo inteiro. Eu sei que são centenas de pessoas que vão morrer por dia no mundo inteiro por causa da fome gerada pela pandemia. Porque a pessoa mal nutrida, obviamente, ela também exaure, né? É verdade. Bom, o senhor falou assim que muita gente vai morrer de fome no mundo. E aí nós já estamos passando por esse momento de pandemia e agora nós tivemos essa nuvem de gafanhotos aí que também atacou vários países aí. Como que o senhor vê isso, essa praga? Tem alguma coisa a ver com o Apocalipse, alguma coisa? Bem, se for para falar bem nitidamente, tem tudo a ver com o Apocalipse, mas eu não posso falar tudo, porque não vai dar tempo para vós, né? Mas eu vou dar uma pista para quem quiser me ouvir do que o Senhor falou sobre isto, sobre fome, sobre falta de alimentação, sobre enchente, tempestade, todas essas misérias. O que disse o Senhor? O Senhor falou: eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis ídolos para vós, nem imagem de escultura para adorardes, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus sábados. Se andardes conforme os meus preceitos, se guardardes os meus mandamentos e os praticardes, eu vos darei a chuva no seu tempo. A terra dará o seu produto e as árvores se carregarão de frutos. Comereis o vosso pão à saciedade e habitareis na vossa terra sem temor. Será que estão habitando sem temor na terra? Muito bem. Se porém me não ouvirdes e andardes ao contrário de mim, disse o Senhor, eu também afrontar-vos-ei como inimigo, castigar-vos-ei com pragas, que está incluindo o gafanhoto, etc, etc. Até o ponto de comer a carne de vossos filhos e vossas filhas. Já tem gente comendo carne de gente, vocês devem saber, né? Vocês estão na mídia, né? Então daí, agora, aí está o grande segredo. Isso que eu falei agora, até aqui, está em Levítico 26. O texto é muito maior, eu só estou resumindo, é do versículo 1 ao 30. Então, se alguém quiser se sentir protegido pelo Senhor, então volte. Eu há 2000 anos fui muito odiado porque eu dei a senha para a pessoa falar diretamente com Deus. Eu disse para orar no quarto com a porta fechada. Naqueles tempos, qualquer pessoa que cometia um pecado tinha que ir lá comprar um boi, uma vaca, para ofertar, para pagar o pecado. E eu disse: tu, quando orares, entra no teu quarto, fechar a porta, ora ao teu Pai Celeste, em segredo ele vê o que se passa e te abençoa. Diz que podia orar, falar com um pai diretamente. Isso vale até hoje. Então, se alguém tem que sair de casa para ir numa igreja, está em Mateus 6, versículo 6, isso. Se alguém sai de casa, vai numa igreja, pedir por um chantagista de dízimo, uma proteção, então esse fica vulnerável. Se os verdadeiros cristãos levam a sério aquilo que eu disse, orar no quarto, com a porta fechada, Mateus 6, versículo 6. Daí você, agora imagine só que desespero, que desgraça. O indivíduo, para falar com Deus, tem que sair, pegar seu automóvel, às vezes sofrer acidente, às vezes ser assaltado, para ir lá numa casa onde tem uma barulheira. Hoje em dia, com aquela barulheira dos carismáticos, enfim, aquela barulheira, parece um cabaré, e lá ele vai falar com Deus? Não, lá ele vai falar com todos os demônios que estão lá. Com Deus tu fala no teu quarto. E depois de tu orar ao Pai no teu quarto, tu vai sentir a energia dele lá. E daí tua vida toda recomeça dali. E essa energia, inclusive, vaza para a casa inteira. Lembre-se disso. E depois, se tu estiver no trânsito, depois que oraste para o Pai e sentir alguma dificuldade, tu lembra daquele momento e a conexão, a simbiose se renova. Que tenham todos a minha paz. Pode perguntar. Eu queria saber sobre a liberdade consensual. Consensual, é isso? Consciencial. Liberdade consciencial, é isso? Que é o que eu ensino. É isso. E a gente queria saber o que é, como que funciona essa liberdade. A liberdade consciencial consiste, primeiro, em saber o que é pecado. O que é pecado? Pecado é tudo que fizeres que faz mal a ti ou a outrem. O que tu fizeres que não faz mal a ti nem aos outros não é pecado. Então, sabendo disso, tu já tens a liberdade de ir e vir, sem consultar nenhum malandro, nenhum espertalhão, sem dar o dízimo para ninguém. Tu tens o contato direto com o teu Pai.
A liberdade consciencial te dá o direito, quando tu tens essa liberdade, de distinguir dentro do teu fórum íntimo o que é bom e o que não é bom. Tu tens ocasião de encontrar o equilíbrio. Tudo que é extremo é nefasto. Nem para a direita nem para a esquerda, você tem que equilibrar-se. Eu vou citar um exemplo para vocês compreenderem, já que me fizeram essa pergunta. Se você estiver pilotando uma chamada, um caminhão, numa estrada longa, e de um lado tem uma enorme pedreira, no lado esquerdo, e no lado direito tem um enorme precipício. Quero saber se tu, pensando em fugir da pedreira, tu vai para o lado do precipício, tua chamada vai para o chão e tu também vai para o precipício. Então tu tem que ficar no equilíbrio, nem para a direita nem para a esquerda, tem que ir equilibrado, e o equilíbrio só quem dá é Deus. Só nele tu pode encontrar o equilíbrio. Por isso, voltar sempre para ele. Eu ensino os meus seguidores que invoquem o Pai no quarto, na porta fechada, quando possível 3 vezes ao dia. Mas pelo menos antes de dormir e ao amanhecer, para começar um dia frutuoso. E se possível, no meio-dia, renova a invocação. Aí você sente uma vida nova, diferente, mesmo nesse mar de lama. Vocês podem surfar serenamente. Ele dá sempre os meios, as condições de se desvencilhar dos obstáculos. Fiquem à vontade. Sim. Tem mais alguma pergunta, Gaga? O senhor falou que nas horas, vamos dizer assim, de descanso, o senhor falou alguma coisa com relação a restaurantes, tal, essas coisas. Não, eu respondi, né, meu filho? Eu respondi que me perguntaram se eu vou em restaurante. Eu tenho 50 anos de vida pública, mais de 40 que eu viajo por tudo quanto é lado, morei em hotel durante muitos anos, e hoje opto comer comidinha feita até por mim mesmo, mas eu tenho minhas discípulas que fazem minha comida. Senão até eu mesmo sei fazer, sei descascar um alho, sei picar uma folha de radite, enfim, eu sei temperar com cebola também. Enfim, a minha comida é vegetariana e amêndoa também, e inclusive está previsto da alimentação. No Gênesis está explicado que o Senhor diz que deu as sementes, as plantas, as frutas para que sirvam de alimento. Mas então, queria só deixar claro que eu não tenho gosto, mais principalmente hoje em dia, de ir em um restaurante, que a comida transgênica vão me servir, eu não como essa comida transgênica, essas coisas todas que inventaram, que modificaram a alimentação. Eu prefiro ser o mais natural possível, porque eu tenho uma missão a cumprir. Eu não posso, por exemplo, deixar de obedecer o meu pai, que é quem me instruiu sobre nutrição. Certo. Então, mas eu estava falando assim das horas tipo de lazer, de descanso, mas eu sei que o senhor é um exímio jogador de bilhar. De uma sinuquinha, né? Sinuca, meu único esporte físico é o sinuca, mas agora nem tenho tido tempo, né? Mas eu gostava de jogar sinuca assim, sempre que posso, jogo sim. Inclusive quero lhe informar, já que me fez essa pergunta, por que eu jogo sinuca? Qual é a vantagem do sinuca? O sinuca que eu me refiro é o sinuca da bola 7, o sinuca universal, não é bilhar, é sinuca. Então esse sinuca que eu jogo, a vantagem dele é que você não vai conseguir ficar às vezes 1 hora fazendo alongamento para lá e para cá em volta de uma mesa. E com o sinuca você faz alongamento, você anda com prazer, você faz uma disputa saudável com o teu adversário, claro. Então eu joguei sinuca até em São Paulo, uma vez me convidaram para jogar aí numa televisão, na Rede TV, com o tal Rui Chapéu. E é óbvio que ele era profissional, ele ganhou de mim, né? O Rui Chapéu, que inclusive nos deixou, acho que foi esse ano, né? Sim, agora, né? Que o senhor o tem em sua santa paz. Isso mesmo. Mas o senhor deu jogo para ele ou... Você sabe que eu joguei, essa partida que eu joguei com ele, tinha umas figuras lá torcendo, porque eu imagino só, já que tu perguntasse, então eu estava jogando, já estava com uma diferença de alguns pontos, né? E daí eu escutei o murmúrio lá na área, né? Falando que eu ia ganhar ou não, quem ia ganhar, e daí eu escutei o murmúrio do Quevedo dizendo, se ele ganhar é porque ele passou a semana inteira treinando. Daí eu digo, então vou deixar ele ganhar uma vez, não vou nem mais disputar,
porque não vou dar satisfação, né? Entende? Porque eu tenho muito o que fazer, eu só fui lá porque eu fui convidado e esse é o preço para eu aparecer perante a humanidade. Nesse caso era isso aí. Assim como às vezes eu tive no Rio de Janeiro, convidado por uma televisão, e para poder botar no roteiro se eu aprovava ou não. É tudo bem claro, né? E daí eu aceitei, claro, para que a humanidade pudesse. Aí eu passava meu recado, pedia ao Pai a bênção antes e depois, enfim, se botava no ar também era um problema deles. Eu fazia a minha parte. Para mim não era fácil, não é bom eu sair daqui, pegar um avião, ir a São Paulo, esperar no hotel lá e voltar. Só por amor a Deus que eu faço isso, porque das alturas de meus 70 e poucos anos, depois que eu estou com 50 anos de vida pública, então eu prefiro falar aqui. Claro que em casos excepcionais eu me desloco, é lógico, mas eu não me sinto confortável hoje em dia no aeroporto, todo mundo pedindo foto, essas coisas assim, não é confortável. Eu sou franco, sou sincero. Sim. Só para encerrar a minha parte, eu no caso, se fosse jogar uma sinuca com o senhor, eu ia deixar o senhor ganhar, porque ganhar do pai não é fácil, né? Não, quando eu jogo sinuca com os meus amigos, meus discípulos, que também sabem jogar, eu sempre digo aqui no tatame, eu chamo de tatame a mesa, né? Digo aqui no tatame, nós somos amigos e eventualmente jogamos um contra o outro, senão não tem graça. Também se eu for jogar sinuca com alguém e a pessoa não quer disputar, daí perde a graça. Por isso, não, eu sempre... E comigo tudo é diferente. Eu não tenho nenhuma... Só para tu entender, eu não quero nada. Não tenho nada, não quero nada, nada tenho, nada temo, nada quero e nada sei. Eu sei que quem sabe tudo é meu pai, eu apenas sou o servo dele e não quero nada de ninguém. Eu não jogo para ganhar alguma coisa, nunca jogo por dinheiro. E sim porque é um esporte saudável. Se alguém descobrir, claro que hoje em dia aqui no Brasil, maior parte do lugar de sinuca, tem bebedeira, um monte de coisa. Eu sei que existe isso tudo, mas se as pessoas levassem só como esporte, aliás, não é só no sinuca, né? Hoje em dia, no futebol, em tudo quanto é lugar, está muito bagunçado o coreto. E a disciplina é uma coisa rara hoje em dia. Mas, com a bênção do Altíssimo, eu sempre peço ao Pai que onde eu estou haja uma regular disciplina. Hein? Então, se um dia eu sair para jogar bilhar, a minha mulher não pode ficar brava, porque o senhor está falando que é um esporte bom. E todos nós homens precisamos dar a nossa escapadinha no final de semana para jogar uma sinuquinha, né? E que tal levar ela junto e pedir para ela ficar marcando os pontos no tabuleiro, hein? Muito bem, gostei. Leva ela junto e ela fica marcando. Mulheres são habilitadíssimas para escrever. Bota ela lá marcando os pontos e ainda torcendo por ti. Se o teu adversário quiser levar a dele também, que vá. Que tal? Não deixa de roubar a gente, né? Entendeu? Olha, Pode falar. enxerga tudo. Não, porque se tu gosta, se ela é tua companheira, né? Tu já elegesse ela para ser tua companheira e ela quiser ir junto, perfeito. Não tem nenhum problema. Quando ela pode aprender também. Eu ensinei minhas discípulas a jogar sinuca. Né? Ela sabe jogar. Claro. Eu acho que o sinuca é um esporte para mim é um esporte muito saudável, porque além de ter que fazer cálculos geométricos e usar o cérebro, o corpo está se exercitando. É isso aí. É isso mesmo. Antes de terminar a entrevista, quero pedir ao Pai uma bênção para os que me ouvem. Deixa uma pequena mensagem. Tá. Você tem mais perguntas? Não, só queria saber, tipo, se Henri gosta de ouvir música, que tipo de música que Henri Cristo gosta de ouvir. E o que ele acha das músicas atuais, né? O funk, essas músicas que estão tocando nos rádios. O que você acha, Henri? Eu gosto, além da música clássica e algumas letras populares, eu gosto sim de ouvir, inclusive, as versões místicas que minhas discípulas cantaram, e que para mim sempre estão atuais. Agora, as músicas... Henri veio libertar. Caminho novo nos guia. Liberdade, libertar, liberdade, libertar, liberdade, libertar, a libertar, ele está. Agora, as músicas atuais, certas músicas que tem aí,
que não é música, são verdadeira porno chanchara, né? Então aí é outra coisa, né? Me desculpa, né? A poluição sonora faz tanto mal para os ouvidos, né? Então eu acho que música deve ser... Eu, pelo menos, meu ouvido, que não é pinico, eu uso ele só para escutar as músicas que tem sentido, né, meus filhos? Essas músicas que estão fabricando atualmente, dá até um mal-estar assim, de escutar. Mas tudo bem, há quem goste. Mas inclusive eu lembro de um cantor que fez uma música muito tempos atrás, que eu sempre recomendo para os jovens, o Jamelão. Ah, esses moços, se soubessem o que eu sei. Escutem essa música, vê como é interessante. Esses moços, pobres moços, ah, se soubessem o que eu sei, não amavam, não passavam aquilo que já passei. Mas tem outras músicas belas, hein? A gente vai até destrinchar essa música. Tem músicas belas, né? Tem muitas músicas belas. Só que agora eu compreendo o que está acontecendo com a juventude. Óbvio que compreendo. O clima que está estabelecido na Terra, de desespero de um lado, loucura de outro. Os jovens estão vislumbrando que está tudo chegando ao fim, então eles vamos fazer tudo agora. Não vamos esperar como nossos pais, nossos avós, para fazer isso quando teremos 40, 50. Vamos fazer tudo agora, porque quando a eclosão nuclear vier, a gente já pelo menos viveu um pouco. É assim que estão pensando a maioria dos jovens. E daí tem os espertalhões, que fazem as músicas bem desconfortáveis, desagradáveis, assim como nas religiões também. Olha quanta loucura fazem nas religiões hoje em dia. E outra coisa, o planeta Terra, infelizmente, está assim. Ó. Se as pessoas se escapam dos vícios, das drogas, elas caem na mão de um lobo travesti de ovelha que vai fazer uivar na orelha deles: sangue de Jesus tem poder, aleluia, Jesus está voltando, Cristo. Tudo assim, uma loucura tampando no buraco da outra. E aqui no meio de tudo isso aqui estou eu para chamar aqueles que me ouvem à racionalidade, a raciocinar isento da esquizofrenia. Por exemplo, podem dizer que eu sou, mas lanço uma pergunta no ar antes de me despedir. Que esquizofrenia, segundo me consta, é a ausência da realidade, fuga da realidade. Então existe uma fuga mais absurda da realidade do que alguém acreditar que eu fui de carne e osso para o céu? Onde hoje a própria ciência mostra que lá a temperatura é 273 graus Celsius negativos, não tem ar para respirar. Dizer que eu fui para o céu de carne e osso, que muitos outros também foram. Isso é um absurdo dos absurdos. E isso é uma coisa plantada na cabeça de milhares de pessoas em todo o planeta Terra, desde a tenra idade. Então pense bem se não é uma loucura isso. Então, aí quando tu pergunta para um dono de cabresto, porque todas as religiões que se dizem cristãs falam a mesma coisa. Então pergunto para o dono do cabresto, como é que ele foi para o céu de carne e osso? Se lá no céu a temperatura confina 273 graus Celsius negativos, não tem ar para respirar. Como é que ele foi? E aí, sabe o que o dono do cabresto disse com uma voz bem jocosa? É o dogma da nossa pessoa. Ninguém pergunta o que quer dizer dogma. Dogma é o cadeado do raciocínio. E eu disse, vejam bem, cristãos que me ouvem, eu disse a Deus na última hora, disse assim: Pai, me abandonastes? Em tuas mãos entrego o meu espírito, eu falei. Eu não disse entrego o meu corpo, porque eu sei que está escrito em Gênesis 3,19, que sempre o Filho do Homem, e todos vós, quando partirem o espírito, o corpo vai para a mãe terra. Está lá escrito: tu és pó, do pó tu foste tomado e ao pó retornarás. Então é difícil engolir que toda essa multidão que dá o dízimo por chantagista, que paga sacramentos, etc., continua acreditando numa coisa absurda. Se até para a Lua há quem duvide que alguém foi, imaginem por infinito de carne e osso. Meditem. Outra coisa, se eu tivesse de carne e osso lá para o céu, com o meu corpo, então o que eu ia comer lá? E a princípio eu tinha que ainda me desvencilhar de minha urina, então ia mijar na cabeça dos que estão aqui na terra. Mas é isso.
e evacuar. Isso é um absurdo. Isso é esquizofrenia pura. Essa é a vez que meu pai me mandou falar essas coisas. Porque eu quero que saibam que o rádio é um veículo que nunca vai morrer. Eu já falei em mais de 300 emissoras de rádio. Falei mais de 2 horas na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, na Rádio Tupi mais de 1 hora. Enfim, eu falei muito em rádio. Eu comecei minha vida pública em rádio. E por que o rádio não vai morrer? Porque o rádio é o único veículo de comunicação que uma pessoa pode receber notícias sem desviar a atenção. Por exemplo, uma mulher está fazendo comida, ela pode sim escutar o rádio, é o que muitas fazem, porque se ela for... Aí é a hora que o rádio é a vedete. Ela pode escutar comida, cozinhar um arroz, fazer o que quiser, escutando as notícias ou até uma música. As outras mídias não permitem. Por mais que podem botar uma televisão na cozinha, mas geralmente a mulher não pode ficar olhando na televisão, porque senão a comida vai esquentar, vai cozinhar demais, ou o ovo vai queimar, enfim, o que der lá fora. Não é verdade, meus filhos? Isso mesmo. Henri, o senhor falou agora de pouco dessa juventude, do povo em geral. Tá tudo muito fácil, né? Será que essa pandemia veio para dar uma chacoalhada em todo mundo? E muitos estão falando que após essa pandemia, o mundo vai ser diferente. O senhor acredita nisso? Por um tempo vão ficar meio ressabiados, até vir a próxima. Quero deixar bem claro que até agora ninguém se ligou o verdadeiro sentido dessa pandemia. Essa pandemia não é nada mais do que uma pólvora que ela entra na tua casa sem pedir licença, porque aquela pólvora que eles criaram antigamente faz barulho e as pessoas se previnem contra ela. E essa aí é difícil de se prevenir. Por isso que é uma pólvora moderna, para os tempos não modernos. Então, quanto ao que vai mudar depois, claro que muitas pessoas vão passar um tempo assim, meditativas. Por exemplo, por causa dessa pandemia, tem muitas pessoas que não se abraçavam, não se conversavam só por internet. E agora elas são obrigadas a se olhar um para o outro. E tem até pessoas que não gostam de olhar a cara do outro dentro de casa, né? Tem tudo isso, né? Sim. E daí eu não vou nem entrar em detalhe, porque eu vim do povo, eu conheço o povo, nunca fui turista. Percorri toda a América Latina, de casa, de cidade em cidade, de país em país, dormindo na casa do povo. Aqui no Brasil também, em todas as capitais do Brasil, eu dormi nas casas, e falei ao povo nas praças. Aí em São Paulo falei na praça várias vezes, e dormi na favela em Salvador e no Rio de Janeiro também, por ordem do Altíssimo, para compreender e estudar sociologia com cobaias vivas. É o que eu fiz. Tive que estudar profundamente o comportamento humano, o neurometafísico do sistema, como é que funciona entre uma pessoa e outra. Sim. Henri, a Aninha tem pergunta, Aninha? Tenho. Outra coisa, daqui a pouco nós temos alguns ouvintes que queriam fazer algumas perguntas para o senhor também, tudo bem? Sempre que fizer pergunta tem que ser através dos locutores. Eu não respondo por pergunta que vem de lá de fora, e até vou explicar por quê. Vocês têm capacidade suficiente para escrever a pergunta e me fazer. Porque se responder lá de fora, eu vou dar palco para um falso profeta que vem dar um discurso para usar a minha presença para tapear os outros, né? Então, se vocês quiserem fazer pergunta, vocês façam diretamente. Fulano de tal, da cidade tal, fez a pergunta. É assim que sempre vocês vêm comigo quando eu estou falando numa emissora de rádio. Nós vamos direcionar para o senhor. Certo. Eu tenho uma pergunta, Henri. A questão de vidas em outros planetas, né? Eu sou fanática por esse assunto, tenho muita curiosidade a respeito. Você, na sua opinião, você acredita que existe vida inteligente fora da Terra? Claro que sim, mas não de carne e osso, porque terráqueo só tem na Terra. Sim. Lá no outro planeta, como meu Pai, Senhor e Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Então, como ele é onipresente, ele dá vida para todos os planetas, para a Via Láctea, galáxias, tudo. No mar, ele está no mar, ele está nem tudo. Ele é onipresente. Agora, a vida de terráqueo só tem na Terra. Até hoje eu vejo tanto falam tantas coisas. E teve aqui no Brasil também umas empulhações aí, que eu não lembro agora em que cidade. E depois sempre é desmascarado. Porque terráqueo, como bem diz o termo, só tem aqui na Terra, né?
É de Varginha, tem o ET Bilu, que é de Goiás. Isso, essas coisas todas. Esse gene, essa geração. Eu conheço um único ET. Conheço um único ET, que sou eu, porque eu não sou desse mundo. Eu vim aqui para cumprir minha missão. Então, não sou eu que vos falo, sou espírito. Então, meu espírito veio lá de cima. Agora, o corpo que eu uso é aqui da terra. É recolhido das entranhas de uma mulher lá em Indaial, Santa Catarina, que é a minha genitora. Que Deus a tenha em sua santa paz. Legal. E você vai fazendo o Ó, a Marlene está perguntando aqui. Mas fica assim, nós estamos ouvindo. Na primeira vez que o senhor veio, o senhor teve 12 discípulos. E agora ela quer saber se o senhor tem só discípulas ou se o senhor continua tendo também discípulos homens. E quantos são mais ou menos hoje? Eu tenho discípulos e discípulas. Agora, é óbvio que tem os discípulos eclesiásticos, que vivem comigo aqui na sede do Reino de Deus, e os ecléticos, que são os beneméritos que estão lá fora, cumprindo cada um sua missão. Agora, que é óbvio que aqui tem um motivo por eu ter mais discípulos do que discípulos. Uma questão da justiça divina. Há 2000 anos, na hora do passamento, na hora da crucificação, é tudo proporcional dentro da lei da igualdade. Ficou um único discípulo próximo de mim. Os outros, cada um debandou, né? E as mulheres ficaram perto da cruz, me confortando, e ainda batendo como no peito. E eu vi que elas estavam lá como minha família. Então, e depois, na minha longa caminhada sobre a terra, eu fui encontrando homens e mulheres. Eu tive um discípulo que viveu comigo aqui 12 anos, ele era bem mais velho que eu, claro, ele já desenganou, né? E agora, enfim, um detalhe importante, que eu não posso escolher discípulo. Quem escolhe é meu pai. Ele me impõe a presença de um discípulo e ele me faz eu ver que aquele ali veio para servir, etc. Então tem os meus motoristas, tem uns que fazem jardinagem aqui, cada um tem uma missão. Agora não escolhe para mim outra coisa, hein? Eu sei que para os terráqueos o sexo conta muito, mas para mim o que eu valorizo muito é o espírito. Eu sou regente de almas e não de carne. Minha missão aqui é instruir as almas. E aí tem homens, mulheres, tem pessoas que moram lá até no outro país, né? E assim por diante. Agora eu sei que compreendo que falam tantas bobagens aí fora. Quero deixar bem claro para quem me ouve que desde o jejum de 1979, quando eu tinha recém completado 31 anos, meu pai me deu poder sobre a carne e eu já não tenho mais essas inquietudes que são inerentes naturalmente nos homens. Até 1979 eu conheci tudo. Fiz tudo que eu tinha que conhecer, igual que há 2000 anos, que até agora tem muita gente que não sabe, estão desinformados. Que há 2000 anos, aquele espaço que a Bíblia não diz onde estive, dos 13 aos 30 anos, eu estava conhecendo as misérias do mundo. Estava previsto, não diz onde estive, mas está previsto na Bíblia, que em Isaías 7, versículo 14, pois por isto mesmo o Senhor fará este sinal. Uma virgem dará à luz a um filho, ele se chamará Emanuel, e comerá manteiga e mel, ou leite coalhado e mel, depende da tradução, até que aprenda a separar o mal do bem, porque leite coalhado era azedo e o mel doce, para saber conhecer o amargo e o doce. E com o nome de Emanuel, hein? O cristão que negar que até os 30 anos eu usei o nome de Emanuel, ele está viajando num pote de maionese. Foi só depois do jejum que eu assumi o nome Jesus. Agora, até então, conhecendo as misérias do mundo. Agora, pode fazer mais uma pergunta. Daqui a pouco eu vou pedir o pai a bênção. Mas pode fazer mais uma pergunta. Henri, como que o senhor vê essas outras seitas, tipo, ou essas outras religiões, tipo o candomblé, a religião, o espiritismo, tipo de outras seitas, como que o senhor encara isso? Bem, faz parte do pacote, né? É um pacote. No pacote tem de tudo, né? Então daí tem essas outras religiões. Essas outras não, porque eu não sou, a SOST não é uma religião. A SOST consiste na instituição do reino na terra, formalizada pela SOST.
não é uma religião, meramente uma religião. A SOS é uma escola mística. Então, essas instituições que tu falaste, todas elas têm um fim lucrativo. E quero deixar bem claro que aqui na SOS não se vende sacramento, não se faz chantar de dízimo, não se pede esmola, não vende sacramento porque meu pai não é vendedor. Não faz chantar de dízimo porque meu pai não é chantagista. E não pede esmola porque não é mendigo. Então, como vive a SOS? Porque os filhos de Deus, a SOS vive da minha autenticidade, os filhos de Deus que vê quem estou, eles arregastam a manga, eles vão lá e clicam com a mão direita sem que a esquerda saiba quanto na conta pública que a SOS tem. E a maioria dos que participam da minha missão são anônimos. Nunca estiveram comigo, mas eles têm o coração cheio de alegria, porque vê que eu voltei como prometi, e querem ter essa intimidade com o reino de Deus. E eles me falam, por meio de comunicação, eu fico sabendo através dos discípulos, das discípulas, que eles dizem que a vida mudou radicalmente depois que eles integraram a confraria dos beneméritos. Então quer explicar o que é religião? A religião, é bom saber o que é religião, né? Porque sim. A religião, que emana do latim, religare, então prestem bem atenção, usando raciocínio coerente, lógico, se religião é religare, né? E se Deus é onipresente, onipotente, onisciente, onipresente, como onipresente, Ele vivifica cada célula de vosso corpo e cada partícula de vosso sangue. Prestai bem atenção, não podeis fugir dele, nem quando cometeis um pecado. Então, por que necessitais de algum espertalhão para vos religar com ele? Para quê? Pense nisso. Legal. Vocês têm mais perguntas, Garga, Bibi? Então, chegaram algumas perguntas aqui, A Isabela, e também outra ouvinte aqui está perguntando sobre a reencarnação, se o senhor acredita que existe realmente a vida após a morte, se existe reencarnação. Tá bem, eu vou responder mais essa e mais uma pergunta, depois vou pedir ao Pai uma bênção e uma última mensagem. E as perguntas que ficarem, bom que se me ouvem, podem endereçar a Henrique.tv, que sábado eu respondo todas as perguntas às 11 horas da manhã no programa, no canal Henrique.tv, ao vivo. Então, agora quanto à reencarnação, que ela me fez a pergunta, quero deixar bem claro, primeiro, que reencarnação é uma palavra moderna que explica algo que sempre existiu. Antigamente era conhecido como pré-existência da alma. A reencarnação foi estabelecida, vejam bem, meus filhos, 2.400 anos antes da crucificação, antes do cristianismo, já Sócrates foi condenado à morte por pregar a doutrina da pré-existência da alma. Vejam bem, então é uma coisa, milhares de anos antes, se querem compreender que há 2.000 anos, quando os que me seguiam, que estavam me interpelando, diziam assim, nosso pai Abraão já era velho, e agora esse aqui, que tem 33 anos, e fica dizendo que é mais antigo que Abraão. Quando eu disse, antes de Abraão eu sou, falei. Por quê? Porque eu era o primogênito de Deus. Era e sou. Que reencarnei, Noé, Abraão, Moisés, Davi, etc. Depois Jesus e agora Ingrid. Então naquela época já tinha uma controvérsia em cima disso, porque as pessoas não estavam compreendendo, não estavam preparadas para compreender que Deus é perfeito e que Ele, prestem bem atenção, se não existisse a reencarnação, então não haveria justiça divina. Porque tem a lei do talião, que é uma vida por uma vida. Então se tu mata 10 pessoas e tu depois tens uma única vida para pagar, como vais pagar as outras 9 vidas? Tu vais ter que voltar aqui na Terra e depois às vezes tu nem lembras mais de nada. E no outro tem uma morte acidental. Todas as mortes acidentais são resgates da lei do karma. Então é uma coisa, há 2.000 anos também me disseram assim, os que seguiam-me, mestre, mas não está escrito que antes do Messias tinha que vir o Elias? Eu disse, se vós quereis dar crédito, João Batista era o Elias que vós esperais.
ele veio irregular. Pode ver na Bíblia, está escrito. Então, assim, tem N experiência disso. E eu reitero uma vez mais, que se alguém não descobrir o poder de Deus, a verdade que ele emana, a lei perfeita dele, vai ficar sempre como um zumbi aqui na Terra. Tem que buscar o Pai. E Ele é o único que pode vos inspirar, iluminar e dar a compreender a perfeição da lei dele. E aqui no Brasil tem o costume de achar que reencarnação é coisa de espírito. Ora, se eles adotaram essa palavra, mas ela é muito antiga. A palavra não é a reencarnação. Inclusive, no século VI, é que o imperador Justiniano suprimiu da doutrina católica a pré-existência da alma, porque ele desposou uma mulher dama, né? uma cortesã, e depois as ex-colegas dela, naquele tempo o Império Romano estava sediado lá onde hoje é Istambul, era Constantinopla, e daí começaram a dizer, nossa amiga está lá no palácio, nossa ex-colega. Daí ela usou o poder que ela usou na alcova para seduzir ele, também usou para decretar que ele decretasse o fim. Elas foram eliminadas. As ex-colegas da Teodora, que era a mulher do imperador. Quem quiser vai estudar, é bom aprofundar nos anais da história para entender isso. Aí depois, quando elas morreram, as posses que chegavam ao palácio eram ainda mais contundentes. Chamavam ela, assassina, assassina, terás que morrer 500 vezes. Aí, por conta disto, é que ela de novo usou o poder que ela tinha na alcova com o imperador Justiniano para ele decretar o fim da doutrina da pré-existência da alma. Ele reuniu uns bispos lá, tudo em Constantinopla, que hoje se chama Istambul. Quem estudar a história verdadeiramente, tudo, vai ficar abismado com as coisas que fizeram contra os seres humanos que creiam, que tinham consciência da eternidade da vida. Então, está no site henricristo.org.br e henricristo.net, no item Anais da História e Supressão da Reencarnação. Pronto, ali podem ver lá os detalhes. Também na minha página também tem a história como ocorreu a fecundação de Maria. Tudo explicado direitinho, que tem muita gente que até hoje crê que meu pai mandou um esperma lá de cima para eu nascer. E ali no Evangelho está bem claro que eu vim da genealogia de Davi, e está ali claro que José era genealogicamente da linha de Davi e da onde veio o meu corpo. Quem quiser estudar melhor, sem esquizofrenia, sem fantasia, nitidamente, com a ajuda do Pai, ele mostra tudo, para quem quiser ver. E daí param de seguir a mentira, meu Deus. Há 2000 anos eu falei, conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livre. E agora é hora de descobrir a verdade, para se livrar dessas fantasias todas que inculcaram na cabeça da humanidade. Qual é a outra pergunta, filha? O filho. Eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor, até para o senhor falar para nós como o senhor enxerga isso. Hoje, os irmãos, as famílias, passam o ano inteiro brigando, um contra o outro, tudo. Aí chega na época do Natal, 25 de dezembro, aí querem se unir em nome do Senhor e tal, e troca de presentes e tal. Eu vejo hoje o Natal muito mais comercial do que outra coisa. E aí vira aquela falsidade das pessoas se aguentarem de uma data que seria para comemorar, virou uma data de se tolerar. Primeiro, Natal é uma data fictícia inventada pelo imperador Constantino. Ninguém sabe o dia que eu reencarnei há 2000 anos. Tá? Então, o imperador Constantino, quem quiser prestar atenção, preste atenção, porque ele paganizou os cristãos, fingindo cristianizar os pagãos. Preste bem atenção. No século IV, que ele deu um golpe de mestre, um golpe de sapiência como político. Ele, em vez de continuar matando cristãos, como até então faziam, viu que se multiplicavam, que todo cristão que eles matavam tinha um parente. Daí ele resolveu paganizar os cristãos e
fingindo cristianizar os pagãos. Mas a maior prova que ele fez, e que qualquer um pode ver, é que ele mudou o sábado para domingo, porque era o dia que eles adoravam o sol, né? E o Natal é Natal em Soles, que é a data que eles adoravam o sol como sendo o Deus deles, né? E daí ele impôs isso com mão de ferro, né? E a humanidade, eu me admiro muito. Lutero, por exemplo, os luteranos e os calvinistas da presbiteriana, que pelo menos são as duas religiões que têm uma ligação com o passado, como é que eles foram também obedecer o imperador Constantino? O imperador Constantino impôs e eles estão até hoje obedecendo, porque as outras religiões que nasceram fora da luterana e da presbiteriana foi resultado de uma reunião de vigaristas lá que resolveram como eles estão ganhando dinheiro às custas de Cristo, vamos fazer a mesma coisa. É isso que eles fazem. Então enriquecem. Aqui no Brasil mesmo, vocês sabem que tem igrejas, tem a Assembleia do Demo, a Igreja Universal do Reino do Demo, enfim, e que todo mundo enfia a mão no bolso, né, dos coitados. E agora está tendo uma pausa, né? Que por um tempo eles não estão podendo botar o cabresto, apertar o cabresto, né? Tem um que está até vendendo feijão, um grão de feijão por R$1.000, de tão desesperado que está. Eu vi na mídia. Né? Então as religiões é o seguinte, Natal não existe. Se as pessoas têm uma data simbólica para se reunir, tudo bem, mas também não tem sentido. Eu quero falar agora, já que me fizeram essa pergunta, que aliás eu acompanho isso há muito tempo, a data de Natal, confraternização das famílias, dos parentes, quero deixar claro que aí se odeiam durante um ano e depois naquela hora se juntam. Então, isso é hipocrisia. Então quero lembrar que na parábola, eu há 2 anos eu disse que deve sempre perdoar, mas prestem atenção. Eu pedi por ordem do meu pai a parábola do perdão, que está disponível para quem quiser ler, que na parábola do perdão eu explico que perdoar sempre teus adversários. Mas não disse há 2.000 anos e nem agora que é para tu receber na tua casa de novo o teu desafeto. Deu para entender? É verdade. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês agora. Por que eu disse perdoar? Por que sempre deve perdoar? Se tu fica com raiva do teu desafeto, tu faz misturar tuas energias com a dele. Daí quando ele comete um outro crime, tu és cúmplice, porque tuas energias estão lá com ele. Então por isso tem que perdoar para desconectar, deu bem, né? Sim. Tem que desconectar. Que você vai a bem, pronto, que você vai a bem, né? Que comece uma nova vida, cada um, mas tu agora receber na tua casa, hipocritamente. Só por causa de uma data imposta pelo imperador Constantino, como sendo o dia de Natal, né? Que é o dia de Natal e Soles. Veja nos anais da história. Então daí é passar um atestado, desculpa a minha sinceridade, minha franqueza, um atestado de otário, como diz na linguagem terrestre aqui, tá? Porque depois no ano que vem eu vi pessoalmente isso. O ano começa tudo de novo, só aquela hora. Quero saber se algum de vós tem prazer em receber o desafeto na sua casa para dividir o peru, já que você come peru, né? Nessa data. Não tem. Sim, porque eu não me alimento de peru, mas eu sei que a maioria come o peru. O peru é que paga o pato, né? No Natal, né? Como disse. Não é verdade? Pena que eu não estou podendo vê-los, mas não importa. Eu vou pedir... Vou responder mais uma pergunta e daí eu vou pedir ao pai a bênção, tá? Ô Henrique, aqui nós estamos no Natal agora comendo o frango da padaria Monterrey, que é muito bom, melhor que Interessante. Mas cuidado, viu? Cuidado, porque se esse frango se alimenta, é nutrido também com o hormônio feminino, você pode mudar a sua voz, hein? Entendeu? Fique esperto, viu? Fique esperto. Como? Aqui nós sabemos a origem dele. Ah, muito bem. Pois é, então eu da minha parte já passei até 1976, eu me alimentava como vós. Em 76 eu recebi ordem lá no restaurante La Fiorentina, no Leme, no Rio de Janeiro, de não comer mais defunto, nem galinha, nem porco, nem vaca, nada. Aí comi, já naquele dia pedi no cardápio um soufflé de espinafre. E desde então
eu tenho muito gosto em me nutrir só de comidas naturais, vegetais, né? Mas compreendo, tem vários amigos que comem, inclusive gaúchos, né? Os gaúchos gostam de um churrasco, né? Entenderam? Eles comem bastante. Eu tenho amigos gaúchos, vivi no Rio Grande do Sul durante 3 anos, né? Bem, agora eu pedi o pai a bênção, pode ser? Pode ser. Eu vou pedir... Pode falar. Eu queria mandar um beijo especial para todas as meninas, as suas discípulas. Estão todas escutando. Queridas. Obrigada. Valeu. Beijo, menina. Então agora eu vou deixar uma pequena mensagem, né? Sim. E daí depois eu vou pedir o pai a bênção, ok? Certo? Ok. Então, uma vez mais eu tenho que lembrar da parte do Senhor que na luz que emana dele continua amando todas as criaturas que se movem sobre a terra, sem exceção. Obviamente coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste tão somente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desigualam. Lei esta que já expus sucintamente há 2000 anos quando propus a parábola dos talentos. Agora, ainda que sob o rugir das procelas inumanas, o grunhir dos porcos, o latir dos cães, eu vos exorto uma vez mais, meus filhos. Ajudai vosso irmão que segue o mesmo caminho à vossa semelhança. Ele é alguém em busca da verdade. Mesmo que não sorria, felicita-se com vosso sorriso. Aproximai-vos e oferecei-lhe amizade. Vós possuís o valioso tesouro da fé que possivelmente ainda não lhe enriquece o espírito. Vencei a antipatia que possa inspirar um primeiro encontro e aproximai-vos mais. Não vos impressioneis negativamente. Estes corações aguardam alguém. Despertai-os, estas almas necessitam de auxílio. Socorrei-as, não vos detenhais nas aparências. Há muitas enfermidades disfarçadas em tecidos caros. Não vos importeis se menosprezam vossa generosidade fraterna. Talvez estejam esses atormentados espirituais em busca de alguém que os esclareça e trate. Não vos arrependais se não vos recebem. Na tormenta em que se demoram, certamente se desacostumaram a crer na manifestação da ternura alheia. Insistir discretamente, toda alma requer compreensão e carinho. Se vós não vos sentis inspirados pelo Criador e tiverdes tomando sobre vós o encargo que não vos foi confiado, a transcendental genialidade vos mostrará a grande luz da verdade. Passareis a receber então a excelsa inspiração do Pai. Seja qual for o resultado de vossa tentativa, vale. Experimentai novamente, ajudai outrem, colocai ao alcance dos outros a fonte generosa da amizade, oferecendo-lhes as águas cantantes do amor fraternal. O verdadeiro amor surge na urna da amizade honesta, como joia preciosa da verdadeira afeição. Amor é luz no caminho, clareai vossa estrada. Todos vós havereis de reconhecer que a terra é a mãe purificadora no sofrimento. Pacientemente espera seus filhos queridos para o reencontro místico da renovação. Utilizai assim o magnetismo do amor para apresentar a todos o amigo sublime que mesmo nesse século de corações duros continua buscando almas para o meu reino de luz. Agora vou pedir ao Pai a bênção. Não sei se vocês estão me vendo aí. Sim, estamos vendo, Senhor. Estamos sim. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos meus filhos. Até sábado às 11 horas no Henriquito.tv e até sempre. Mandem suas perguntas e depois venham me visitar aqui em Brasília. Tenham todos a minha paz. Leia o livro Despertador Explosivo, volumes 1 e 2. Conheça a história real e os transcendentais ensinamentos de Henrique Cristo. Este livro desperta as consciências, explode as viseiras e os dogmáticos cadeados do raciocínio. Ele é um mudo que fala, um cego que guia, um surdo que responde,
um morto que vive e ensina a viver. O livro Despertador Explosivo é a chave do reino de Deus. Está disponível para download graciosamente em nossos sites oficiais, henricristo.org.br ou henricristo.net. Acesse! Henricristo, todo olho verá.